sobre o fim da novela envolvendo São Paulo e Arboleda. Falo também sobre Lucas Perry no Brasil. Que história é essa de que Arboleda pode ser trocado por Thiago Maia? Ele te conta se existe algum debate dentro do São Paulo sobre demissão de Roger Machado, mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a novela envolvendo São Paulo e Arboleda parece próxima do fim. Nessa segunda-feira o Tricolor deu 24 horas para que o Arboleda se manifestasse, respondendo aos contatos, sob o risco de o contrato ser rescindido por justa causa e abandono de emprego, além de uma cobrança de multa, que faria com que o Arboleda pagasse todos os salários que teria a receber para o São Paulo até dezembro de 2027. O Arboleda, poucas horas depois, fez um contato rápido, dizendo que pretende, nos próximos dias, estar em São Paulo para discutir a rescisão do contrato. O Tricolor topa quebrar o vínculo, mas antes pretende punir exemplarmente o atleta, que faltou ao jogo contra o Cruzeiro. Ele não se reapresentou na hora do almoço do sábado, dia da partida, se tornando um desfalque de última hora. Também não esteve no treino de domingo, nem nessa segunda-feira. Pior, não fez contato em nenhum desses dias. São uma série de pequenos motivos que ajudariam a entender e explicar esse sumiço do atleta. O Arboleda se incomodou com o fato de ter sido reserva recentemente. Também ficou chateado de não ter sido emprestado para Vasco Internacional. Houve uma discussão um pouco mais ríspida com o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo. Mas nada disso justifica que um atleta de 34 anos de idade abandone o clube que lhe paga para ser filmado curtindo festas no Equador. Detalhe importante, esse Arboleda, que abandonou o São Paulo tempos atrás, teve seu contrato renovado com uma grande ajuda do Tricolor. São Paulo, na oportunidade, reajustou seu salário para 700 mil reais mensais. Ele ganhava 500 mil. Além disso, o pagamento das luvas foi condicionado à quitação das dívidas. O Arboleda chegou a dever 7 milhões de reais para ex-empresários, para bancos e até para agiotas. São Paulo, percebendo todo o caos financeiro na vida do Arboleda, combinou que, em vez de ele pagar luvas, dividiria esse pagamento do prêmio ao longo do tempo de contrato e quitaria diretamente com os credores do Arboleda. Mas, durante esse período, o Arboleda continuou a construir novas dívidas, entre elas com a sua ex-advogada, que cobrava mais de 1 milhão de reais e que conseguiu bloquear as contas do Arboleda e também penhorar uma Porsche que ele comprou recentemente. Qual o fim de Arboleda? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Existe algum debate sobre demissão de Roger Machado no São Paulo? Se existe, ele é fora do centro de treinamento da Barra Funda. Posso assegurar que Rui Costa, o homem forte do futebol do Tricolor, e Rafinha, que o auxilia nas grandes decisões, nunca nem sequer trataram sobre o tema. Até porque foi o Rui Costa quem bancou a demissão do Hernan Crespo e a contratação do treinador gaúcho.
O Roger é alguém em quem o Rui Costa confia demais, a ponto de o Rui Costa, nos últimos dias, ter feito um enorme esforço para garantir a contratação do Arthur, jogador que pertence ao Botafogo e que era um pedido expresso do Roger Machado. O que dá para dizer que o Rui Costa vai fazer o possível e o impossível para que o Roger Machado supere a desconfiança e permaneça no clube, até porque, se essa pressão pela demissão do Roger aumentar, pode acabar sobrando também para o Rui Costa. Roger Machado, que inicia com 2 vitórias, mas já vem de 3 partidas sem vencer. Derrotas para Palmeiras e Atlético Mineiro, além do empate contra o Internacional em Porto Alegre. Os próximos jogos do São Paulo, chatos. O São Paulo recebe nesse sábado o Cruzeiro em recuperação depois da estreia de Arthur Jorge. Depois, 2 partidas fora de casa. Primeiro contra o Boston River, no Uruguai, pela Sul-Americana. Depois contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, em Salvador. O que dá para dizer é que hoje não há debate interno sobre a demissão do Roger. Mas, se os resultados não vierem, a pressão externa certamente vai chegar ao CT da Barra Funda. E Roger Machado precisa obrigatoriamente de resultados para sobreviver. E digo mesmo em relação ao Rui Costa. E Arboleda se rebelou, deixou o São Paulo, viajou para o Equador e tem afirmado a pessoas próximas que não defende mais a camisa São Paulina. Para te explicar toda essa confusão, já havia contado para vocês no vídeo de sábado que o Arboleda andava incomodado com a condição de reserva no São Paulo. Mas o jogador se revoltou depois de uma conversa a portas fechadas com o Rui Costa e Rafinha, os homens do departamento de futebol do São Paulo. Eles cobraram Arboleda por conta de publicações em seus stories reclamando da condição de reserva. O Arboleda não gostou, reuniu suas coisas e voltou para o Equador. São Paulo tentou se comunicar com ele ao longo do sábado sem sucesso. Tudo isso no dia de uma partida importante do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. São Paulo acabou vencendo por 4-1, já falo sobre o jogo. Antes, os desdobramentos dessa crise envolvendo o zagueiro equatoriano, que custa ao São Paulo cerca de R$700 mil por mês, são 500 mil em salário, outros 200 mil para pagamentos de dívidas que o próprio jogador construiu ao longo dos últimos anos. Sim, o Arboleda devia cerca de 7 milhões de reais no mercado. São Paulo, preocupado com a situação financeira do equatoriano, decidiu renovar o contrato, bancando e mantendo os 500 mil reais de salário e assumindo a obrigação de bancar por mês 200 mil reais para ir diminuindo e zerando essas dívidas que ele construiu. Importante registrar que, nesse momento, o Arboleda não consegue sair do São Paulo para jogar em outro lugar. Isso porque praticamente todas as janelas do mundo já estão encerradas. O Grêmio, por exemplo, é um velho interessado no Arboleda, mas não pode contratá-lo antes de 20 de julho. São Paulo tentou minimizar os efeitos dessa saída do Arboleda por conta do foco no jogo contra o Cruzeiro. E para sorte do tricolor e azar do Arboleda, São Paulo fez uma grande atuação. O Roger decidiu fazer mudanças importantes, que poderiam até custar o cargo dele em caso de derrota. Ele escalou, por exemplo, o Ferreirinha como titular, fez outras alterações como o Danielzinho no banco. No fim das contas, hat-trick, 3 gols do Ferreira. Pela primeira vez ele marca 3 gols numa mesma partida. O Caleri também fez gol de pênalti e a vitória do São Paulo serviu para acalmar os ânimos. O tricolor vinha de 3 partidas sem vitória. Já a Arboleda vai ter de ser provavelmente punido. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo informando a vocês qualquer novidade, beleza? E Arboleda pode ser trocado por Thiago Maia, notícia que surgiu no fim de semana, para ser mais específico nesse domingo. Confesso que achei meio esquisito, até porque Arboleda e Thiago Maia só poderiam trocar de time a partir de 20 de julho. Queria trazer um pouquinho dos bastidores do Arboleda, que na última sexta-feira, depois de uma reunião com Rui Costa e Rafinha, os homens fortes do futebol do São Paulo, decidiu pegar suas coisas e deixar o tricolor. Sem aviso prévio, sem comunicação, se sabe que ele foi para o Equador. Embora São Paulo tenha passado o sábado e o domingo tentando contato com o zagueiro de 32 para 33 anos de idade, sem sucesso. O Arboleda nem sequer respondeu ao São Paulo. Houve um amigo do Arboleda que pegou os principais pertences dele e nesse domingo embarcou para o Equador para levar. Imagina-se que o Arboleda talvez não volte mais a defender a camisa do tricolor. Resta importante lembrar que o que ele está fazendo é abandono de emprego. Isso pode lhe causar enormes problemas na justiça. Logo, o Arboleda, que até outro dia devia 7 milhões de reais na praça, não fosse pelo São Paulo acertar no contrato de renovação o pagamento desses 7 milhões de reais de forma parcelada, e o Arboleda estaria seriamente em dificuldades. Sobre a troca, o Arboleda certamente vai ter mercado no futebol brasileiro. Já foi alvo do Grêmio, já foi alvo do Internacional, consegue algum clube brasileiro legal, mas isso só pode acontecer a partir de 20 de julho. A gente está falando de 3 meses e meio.
Qual é o clube que vai esperar 3 meses e meio pelo Arboleda? Como é que o São Paulo vai lidar com essa situação pelos próximos 100 dias? E aí tem mais uma observação importante. Todas as janelas importantes no mundo estão fechadas. O Arboleda não pode ir para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a Europa, enfim, tudo muito complicado. Essa situação certamente bastante delicada vai precisar ser resolvida nos próximos dias. Para completar o noticiário tricolor, registrar que Luciano e Sabino apresentaram sobrecarga na panturrilha direita e viraram dúvidas para a estreia no meio de semana na Sul-Americana. Terceiro jogador, somando Luciano, Sabino e Alan Franco, já são 3 atletas com problemas na mesma região da panturrilha, levantando as suspeitas de que a preparação física de Paulo Paixão pode estar errando na dosagem. E essa história de que Arboleda cogita deixar o São Paulo, informação que surgiu nas redes sociais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que garante que o tricolor ainda não foi procurado pelo Arboleda, mas dá para imaginar que de fato o equatoriano está chateado. É que desde que chegou ao tricolor, o Arboleda sempre foi titular absoluto, e essa temporada a situação é bem diferente. Ele só foi titular em 8 dos 19 jogos do São Paulo. Teve 2 partidas contra a Chapecoense e Red Bull Bragantino que ele jogou um único minuto, e em 3 outras partidas ele nem sequer saiu do banco de reservas. Diante desse cenário, com contrato até dezembro de 2027, eu não descartaria que, seguindo como reserva, o Arboleda procure clube. Atleta que já foi, inclusive, procurado por outros times como o Grêmio na temporada passada. É só importante registrar que quando o São Paulo renovou o contrato do Arboleda até dezembro do ano que vem, o Tricolor fez uma baita boa ação para o atleta. Cheguei a contar para vocês de maneira exclusiva que o Arboleda tinha dívidas no mercado que superavam os 5 milhões de reais. Na verdade, as dívidas eram de 7 milhões de reais. E o Tricolor, além de bancar um salário de 500 mil reais, ainda prometeu dar 200 mil reais mensais para equacionar essas dívidas do Arboleda. É importante só registrar que esses 200 mil não são depositados ao Arboleda, e sim para os credores, para evitar que o Arboleda receba o dinheiro e não repasse para quem deve, só aumentando suas pendências financeiras. Outro detalhe importante. Arboleda hoje com 34 anos de idade. Já não é um zagueiro tão jovem e tão capaz fisicamente como em outros tempos. E essa é uma das preocupações da atual diretoria. A maioria dos zagueiros do São Paulo são mais veteranos. Tolói 35 anos, Arboleda 34, Doria 31, Alan Franco e Sabino fazem 30 nessa temporada. E você, o que pensa sobre Arboleda e os zagueiros do São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. É isso aí, pessoal. E a comissão disciplinar do São Paulo Futebol Clube decidiu pela expulsão de Márcio Carlomagno do quadro associativo do clube. O caso tem origem em uma representação feita por conselheiros que apontaram omissão de ex-dirigente no episódio envolvendo a suposta exploração irregular do camarote 3A no Morumbi. E tá aí uma informação muito importante, e a outra é sobre a Arboleda. Em nota oficial, São Paulo impõe prazo decisivo à Arboleda. Entenda a situação. São Paulo dá ultimato à Arboleda. Zagueiro tem 24 horas para responder ou pode ter contrato rescindido com multa. Entenda o caso. Para mais informações, acesse os principais portais que trazem as principais informações de São Paulo. Vamos ficando por aqui. Gostaria de pedir aquele favor, pessoal, fortalece com o like, se inscreva no canal. Voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.